que está chegando agora, finalmente começamos, né? Uma boa tarde a todos vocês. Eu gostaria de iniciar a nossa transmissão me apresentando. O meu nome é Júlia Tereza Fernandes, eu sou estudante da Rede Municipal de Ensino, lá na Escola MF Henrique Souza Filho, mais conhecida como Enfio, tá? Eu participo de 2 projetos da rede, o Imprensa Jovem e o Grêmio Estudantil, que vai ser o tema da nossa discussão. Hoje eu serei a mediadora da nossa live, eu que estarei conduzindo a conversa, tudo bem? A gente vai contar com o depoimento do estudante Francisco, mas antes de tudo isso, eu gostaria muito que vocês soubessem que é um prazer tê-los aqui com a gente, nos acompanhando, interagindo. Muito obrigada de coração. Eu também gostaria de agradecer o intérprete de Libras, Felipe Freitas. É um prazer tê-lo aqui com a gente, podendo causar essa acessibilidade para todos. Como vocês podem notar, tem mais uma galerinha aí comigo. Eu gostaria que cada um se apresentasse de forma individual para contar um pouquinho da sua vida. Vamos começar pelo Rogério. Rogério, você pode contar um pouquinho quem você é e o que você faz, por favor? O som. O microfone. O som, Rogério. O microfone, Rogério. Tá fechado ainda. Ainda tá mudo. Júlia, tá ouvindo? Aê, Júlia, é um prazer estar aqui com você, conversando com essa galera aí que é tão especial, né? Pra gente, que são nossos alunos da rede. Hoje a gente tem a possibilidade de conversar com 1 milhão de alunos, né? Você começa, o microfone está fechado. Não, tá dando, pode seguir. Tá aberto, pode seguir. Agora tá mudo. Todo mundo tá me escutando aí? Tá tranquilo? Sim. Aí, olha só, é um grande prazer participar dessa conversa com vocês, né? É um prazer conversar com nossos alunos, nossos professores, gestores, todas as equipes técnicas de diretoria regional, supervisores escolares, os pais, a comunidade, nossos parceiros que estão nos ouvindo, né? O meu nome é Rogério, eu já estou há algum tempo na rede, né? Sou professor de educação infantil, de ensino fundamental 1, né? Fui gestor de SEI, de EMF, sou supervisor escolar e hoje eu trabalho em COCEL, que é a Coordenadoria dos CELS e da Educação Integral, né? Em uma divisão que para mim é muito especial, que é a DGP, que é a Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretariais. Eu trabalho com as instâncias de participação, com os direitos humanos, com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Estou muito contente de conversar com vocês, e essa live vai dar o que falar, né, Júlia? Tem muita coisa bacana para acontecer. Com certeza, Rogério. Ou seja, você acabou de nos dizer que você faz um trabalho sensacional, né? Mas agora a gente vai conhecer um pouquinho do Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem? Você pode contar um pouquinho para a gente do que você faz e de quem você é, por favor? Claro, boa tarde, Júlia. Obrigado aí por conduzir essa live com a gente, né? Queria também cumprimentar todo mundo que está participando, o Francisco, o Felipe, o Rogério. Dizer que é um prazer estar falando para vocês, vários alunos aí da rede, educadores, gestores. Eu sou psicólogo de formação, mas fui um ativista. Fui de Grêmio Estudantil, fui do Centro Acadêmico, do DCE, participei de vários processos estudantis na minha juventude, já não estou mais tão jovem assim, e hoje sou uma pessoa que estuda muito o tema da juventude, sou professor universitário, dou aula na pós-graduação da FESP, e também trabalho hoje com consultorias no campo da educação, com vários institutos e também secretarias. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, porque acho que é o momento da gente falar sobre o protagonismo juvenil, sobre a perspectiva do jovem como um sujeito ativo da construção da escola, que é um tema muito presente no novo ensino médio, na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Então, esse tema do protagonismo é um tema que está muito hoje. Eu tenho o nome do surfista, muita gente achou que o surfista ia falar aqui, mas eu não sou surfista, não. Minhas ondas são mais da educação, e estou aqui para a gente discutir um pouco isso, tá bom?
Muito obrigada. Eu confesso que eu tomei um susto quando eu li o seu nome, né? Mas tudo bem, agora você acabou de esclarecer não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente agora. E agora eu queria que o meu parceirinho aí que está representando os estudantes junto comigo se apresentasse, o Francisco. Francisco, o que que você faz e quem você é? Primeiro, boa tarde, né? Eu sou o Francisco, aluno do CEU-MF Água Azul. Eu faço o 8º ano e faço vários projetos lá. Eu faço o projeto de jornal, eu faço a EL. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com essa gente maravilhosa, né? Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, porque só por essas apresentações a gente já consegue ter uma noção da responsabilidade e principalmente da honra, né, de estar com toda essa galera aqui com a gente. Mas vamos ao que interessa, né, que é o que a gente realmente quer saber. A primeira pergunta vai para o Rogério. Rogério, eu como estudante, eu tenho uma certa dúvida. Muitas vezes a gente nota algumas decisões que estão sendo tomadas dentro da nossa escola e a gente fica se perguntando se a gente poderia interferir de certa forma naquilo, dizendo a nossa opinião, né? Então, eu gostaria que você explicasse agora para nós, estudantes, se há alguma forma da gente participar das tomadas de decisões que acontecem dentro da nossa escola. Se sim, de qual maneira? Você pode explicar para a gente, por favor? Sim. Júlia, todos os alunos podem e devem participar das instâncias de participação, né? A gente já viveu há tempos atrás um período onde era proibida a participação das pessoas. Então, hoje, os estudantes participando do Grêmio e das outras instâncias de participação, eles estão exercitando a cidadania e a democracia por uma esfera maior, que é a sociedade, né? Nós, da rede, podemos divulgar várias instâncias de participação, né? Não só o Grêmio Estudantil. Nós temos o Conselho de Escola, que é muito importante, né, para articular escola e comunidade, aluno, professores, né, para tomar as decisões mais assertivas. Nós temos a Associação de Pais e Mestres, né, que lida com a questão da transparência da verba pública e que ajuda o diretor de escola a ter um olhar sensível às verdadeiras necessidades da escola, né? Nós temos nos CEUs o Conselho Gestor, os Conselhos de Integração, nós temos o Cresce, né? Que é uma representatividade de todos os conselhos de escola, a nível regional e a nível da cidade de São Paulo, né? São vários os instrumentos que nós temos para as pessoas participarem. Mas o nosso foco hoje é o Grêmio, né, Júlia? Então, olha só, o Grêmio, ele um potente, né, instrumento de participação dos alunos, né? E ele age para democratizar as relações e dar voz e a escuta que os alunos merecem dentro da escola, tá? Desde cedo, os alunos podem estarem exercitando a democracia. E quando o aluno que é gremista, ele toma para si isso, ele leva isso para o resto da vida. Por quê? Quando a gente fala de ética, de valores, de cidadania, Júlia, nós não estamos falando de algo que é ensinado só em conceito, né? É algo que é vivenciado. Assim como o autor Ulisses Araújo, ele fala para a gente o seguinte, que os valores morais, eles são ensinados na prática. Então, o Grêmio é uma participação, é uma forma de atuação na prática, que modela, né, a identidade do aluno. Muitas pessoas que participaram do Grêmio, eles validam para a gente que a participação no tempo de escola no Grêmio fez com que eles fossem mais críticos, que eles fossem mais atuantes na sociedade, né? Muitos levaram essas experiências de dialogar com as pessoas para resolver os problemas, para chegar num ponto comum, para o resto da vida, nas suas relações mais particulares, na família, com os amigos, no ambiente de trabalho, na vida política em sociedade, né? Participar do Grêmio é um exercício de cidadania, Júlio. E nós, da Rede Municipal de Ensino, queremos que todos os alunos
participem dessa experiência. Participar do Grêmio Estudantil hoje é ter a possibilidade de transformar a realidade da escola, é trabalhar junto com os alunos, trabalhar junto com os professores, né, com os gestores das escolas, né, para ter um olhar sensível do aluno, do estudante, né. Nós temos uma outra modalidade de participação, que são as comissões de mediação de conflitos. É fenomenal a forma que quem participa dessas instâncias começa a enxergar os conflitos e a maneira de resolvê-los. Sempre por meio do diálogo, do respeito às partes, né? E sempre praticando o quê? A escuta ativa, o exercício de perceber quais são os pontos de vista, quais são as necessidades daquelas pessoas naquele momento. Né? Os conflitos, eles são mediados pelo respeito, pelo diálogo. Isso é um grande exercício de cidadania, né, Júlia? E que nós queremos que todos os alunos da nossa rede participem disso. Nós fizemos um levantamento, Júlia, Francisco, que na educação infantil, os professores já desenvolvem com os alunos um trabalho de protagonismo e algumas instâncias de participação, como rodas de conversa, onde os alunos da educação infantil, de C e EMEI, expressam o que eles sentem, o que eles pensam. E hoje, em tempos de pandemia, né, é tão importante ouvir, né, não só as crianças, os adolescentes, os adultos também, né, para a gente superar todas as dificuldades que a gente vem encontrando. A melhor maneira é a gente conversar, dialogar e respeitar a diversidade que existe dentro das escolas, né, Júlia? Com toda certeza, Rogério. É muito legal isso, né, pessoal, da gente poder perceber que o estudante tem sim o seu espaço e que além de podermos, nós devemos manifestar a nossa voz, apontar alguma opinião, dizer alguma mudança que pode ser feita ou complementada, porque muitas vezes quem é um pouco mais velho que a gente não tem a mesma visão de mundo que nós temos, não possui a mesma cabeça. Então, muitas vezes o que nos impacta pode não causar tanta importância na visão de quem é, por exemplo, um adulto, né? Mas, enfim, fugindo um pouco desse comentário, eu gostei muito da sua resposta, Rogério, parabéns. Mas agora eu gostaria que você nos contasse um pouquinho de como iniciou esse processo de instituir os grêmios estudantis em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Você pode explicar para a gente, por favor? Sim. Júlia, a nossa rede, ela já possuía uma série de iniciativas onde os alunos podiam participar, organizadas de grêmio ou de outra forma, em conselho de classe, em pequenos grupos dos representantes da turma, né? Então, falar de grêmio não é algo que foi inventado pela rede nesse momento, é algo que foi se construindo ao longo do tempo, ao longo da história, com a necessidade de democratizar as relações na sociedade. Então, a escola, quando a gente trabalha o grêmio, a gente está democratizando, exercitando a cidadania para democratizar a sociedade. Olha que importante isso, né? Então, essas experiências já aconteciam, mas de forma muito tímida na rede. Para você ter ideia, Júlia, 87% das escolas, no começo de 2019, não tinham grêmio. Somente 12,1% tinham grêmios estudantis estabelecidos, né? E com a organização que deu início em abril do ano passado, esses números foram aumentando cada vez mais. E foi um processo muito bonito na rede, Júlia, porque envolveu professores, supervisores escolares, né? Foi montado um grupo de trabalho para pensar como que seria o caminho mais assertivo para constituir grêmio na rede, né? Até que se elaborou um decreto, né? O decreto 58.840, e ele institui, né? Ele legaliza o programa Grêmios Estudantis na rede municipal de ensino. Então, esse percurso ele foi muito bonito, né? Nós aqui da SME e COCEL, né, fizemos uma escuta ativa nas 13 diretorias regionais de educação, e você sabe que nossa cidade ela é muito grande, né, Júlia? E foi uma experiência muito grande
porque nós podemos ouvir, né, os diferentes profissionais da unidade e, principalmente, os alunos. Né? Na nossa rede, Júlia, tiveram experiências assim fantásticas nas diferentes diretorias regionais, onde os alunos foram protagonistas dos eventos que eles mesmos praticaram, né? A gente não pode esquecer, Júlia, assim, que o Grêmio ele faz parte de um projeto muito maior, né? Que é a educação integral. O Grêmio é, na prática, né, o exercício para educação integral também dentro da escola, né? O sujeito ele não é dividido, ele só gosta da área de cultura, ele só gosta de esporte. Ele é algo completo, que ora ele experiencia uma área, ora outra. Né? Os professores nas unidades educacionais são fundamental para aprimorar essa educação integral, né, através de projetos, através da concepção que eles têm de educação. O Grêmio ele também é uma forte ferramenta, né, para aproximar os alunos e a família, a comunidade da escola, né? Sempre, todo esse movimento de constituir grêmios e de dar voz aos alunos é pensando no quê, Júlia? É melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos alunos. E nós estamos conseguindo, Júlia. Temos muitos parceiros, muitos professores, supervisores, auxiliares técnicos de educação, quadro de apoio, né? As pessoas que trabalham nas empresas terceirizadas, né, de limpeza, da cozinha, e que acreditam muito nesse projeto de dar voz e tornar os alunos cada vez mais autônomos dentro do processo, né? Então, esses parceiros, eles ajudam a gente a estabelecer essa relação democrática com os alunos. E os alunos estão participando muito. Nesse tempo de pandemia, nós estamos conversando com algumas escolas e nós temos experiências assim fantásticas de alunos gremistas junto com os professores de referência do Grêmio, criando blog, fazendo vídeos conversando com os professores, com os alunos, né? Alimentando a esperança, falando que esse período tão difícil ele vai passar e que o Grêmio vai continuar atuando dentro da escola. As experiências são fantásticas, inclusive da educação infantil, Júlia. Na educação infantil, existem pequenas assembleias que estão chegando para a gente, onde os professores conversam com as crianças. Nós temos os CELS, né, que o Conselho Gestor está se articulando lá nesse período de pandemia, né, para atender as necessidades da escola, né? Então, os nossos alunos, eles estão sendo protagonistas, né, de um processo muito importante, que é a gente transformar e melhorar a sociedade, deixando ela mais solidária, deixando ela mais respeitosa, né, não sendo conivente com atitudes preconceituosas, né? Então, nós temos alunos que estão conversando com outros alunos e com professores, né, falando o que estão sentindo, o que estão pensando, né, quais a expectativa dele para o retorno das aulas. E nós estamos aí antenados em tudo que vocês estão falando. Muito legal tudo isso, né? Eu não quis falar isso no início, porque eu imaginei que ao decorrer da nossa live iriam chegar mais pessoas. Mas agora eu vou falar uma coisa aqui para tirar uma dúvida de, acho que muitos telespectadores que estão aí do outro lado da tela. A nossa live vai ficar salva aqui na rede social do Facebook, sim, tá? Vocês vão poder rever quantas vezes quiserem. E se existir algum conhecido de vocês que queria nos assistir, mas infelizmente acabou não podendo, não se preocupa, porque ela também vai ser disponibilizada em outras plataformas, como o YouTube, em breve. Tudo bem? Fiquem tranquilos, porque ela vai ficar salva não só no Facebook, quanto em outros lugares. Mas agora a gente vai para o Gabriel Medina. Gabriel, eu como jovem, eu tenho propriedade em falar que sempre é muito nos cobrado sobre sermos protagonistas, né? É uma palavra muito frequente no vocabulário quando se diz para um adolescente, principalmente. Então, agora eu queria que você explicasse para nós qual a importância desse protagonismo na nossa vida que tanto nos falam. Legal, Júlia, obrigado pela pergunta.
Acho que a primeira questão é que o exercício do protagonismo, que é o exercício da participação, ele pode se dar em várias esferas da escola e da vida, e o Grêmio é um dos instrumentos que a gente pode ter como participação, né? Mas eu queria falar de outras coisas que precisam acontecer e que muitas vezes não acontecem, né? A primeira dimensão dessa coisa da participação é a gente poder, enquanto estudante, eu já não sou mais estudante, mas aí me colocando no lugar de vocês, poder participar da sala de aula. Essa é uma primeira dimensão. Nós precisamos, cada vez mais, cobrar para que as metodologias sejam participativas, para que não seja aquela coisa de um professor que fala 50 minutos e a gente só escuta, né? Metodologia participativa interage com o estudante, questiona o estudante, provoca o estudante para que ele possa também opinar, ver qual o interesse que os estudantes têm também, né, para que todo o conhecimento que seja transmitido faça sentido na nossa vida. Porque tem uma dimensão da escola que muitas vezes a gente começa a ficar um pouco cansado, porque a gente fala, mas para que eu vou aprender isso? Onde é que eu vou usar na minha vida, né? Então, acho que é uma primeira dimensão, uma primeira camada do exercício do protagonismo é a própria sala de aula. A gente tem condições de fazer isso. Uma outra dimensão é a dimensão da escola, que o Grêmio tem um papel fundamental, né? Que é justamente nas regras, nas normas. Quem fez as regras da escola? Quem definiu as normas? Quem discutiu os horários, o uso dos espaços? Como a gente pode interagir na escola, né? Então, isso geralmente é pensado pelo mundo adulto, né? Pensado pela gestão da educação, né? Nesse caso, é muito mais quem está na secretaria, um papel que muitas vezes os colegas do Rogério, o Rogério cumprem, né? Nessa função de pensar como é que é. E aí, obviamente, que na escola é a diretora, é o coordenador, que também vão estar definindo essas questões. E o Grêmio é justamente a voz dos estudantes para fazer essa interação com essa discussão das regras, das normas, dos espaços, do que pode ser feito na escola, né? E não necessariamente diretores, coordenadores abrem espaço de participação efetivo para os estudantes. Muitos só querem aqueles estudantes que são os bonzinhos, que vão fazer tudo que eles gostam, ou que vão fazer aquilo que eles querem que façam, né? Não necessariamente as ações do Grêmio são vindas dos estudantes. Então, partem da vontade dos estudantes, né? E o Grêmio também pode ter formas de consultar os colegas para saber o que eles mais querem. Pode fazer questionário, pode ouvir, fazer assembleias, conversas, né? Não precisa ser só o Grêmio com os jovens que estão, os estudantes que estão no Grêmio decidir. Podem conversar com os outros também, né? E uma outra camada que eu acho que é legal também, que a escola pode fazer, é a dimensão do fora da escola, né? Ações na comunidade, pensando no entorno da escola, processos que podem estar relacionados ao bairro, ao território, né? À cultura. Então, também tem essa outra dimensão de participação que é possível, né? Mas o ser protagonista, eu queria falar isso, tem uma confusão muitas vezes na educação, que acha que o ser protagonista é o ser protagonista da minha vida, sem se preocupar com o outro. E a gente precisa olhar para isso, porque ser protagonista significa necessariamente, na minha opinião, a gente organizar ações, projetos, né, iniciativas que envolvam os outros, que é pensar o coletivo e não só pensar no que eu quero, no que eu gosto, né? É também saber trabalhar em grupo, saber trabalhar em equipe, é pensar como é que a gente pode transformar junto um trabalho. E eu acho que isso é fundamental, porque, em geral, a nossa sociedade, ela chama a gente o tempo todo para a gente ser mesquinho, individualista, para fazer só o que a gente gosta, né? Só o que a gente quer, né? E muitas vezes isso vai em contraposição aos interesses da coletividade, da galera, né? Para falar assim, né? Não necessariamente o que você quer fazer é o que os outros querem fazer. Isso exige a gente mediar, pensar processos juntos e tal. Então, eu queria falar dessa dimensão do ser protagonista e da importância, para fechar, que esse exercício do protagonismo tem para a vida, né? Esse exercício do protagonismo, gente, ajuda muito depois, lá na frente. Eu sou testemunha disso, porque eu fui um cara muito ativo na minha escola e depois isso me ajudou em tudo que eu quis fazer na vida.
a escolher a faculdade, depois ser um cara ativo na faculdade, a pensar no meu bairro, a pensar na minha comunidade, a fazer coisas para a sociedade. E isso me ajudou em vários campos, inclusive para pensar até na inserção profissional, em conseguir recursos, né, dinheiro, porque todo mundo também precisa de dinheiro. Todas essas dimensões da vida, isso foi me ajudando. Então, queria dizer que é muito importante esse tema do protagonismo e é muito legal que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo estimule ele e pense formas desse exercício. Nossa, muito legal a sua resposta, Gabriel. Fiquei impactada aqui com você falando. É realmente muito necessário que a gente saiba disso, porque, querendo ou não, é uma realidade, né? A partir do momento que você se torna ativo e tem um compromisso desde cedo, você acaba aprendendo mais sobre a vida no geral, porque, querendo ou não, a gente sempre vai acabar fazendo coisas que às vezes a gente não desejava fazer, ou da forma que a gente gostaria de ter feito, mas é uma consequência e nós temos que aprender a lidar com isso, né? Enfim, mas agora eu queria que você nos explicasse, então, desse uma esclarecida na fusão entre autonomia e protagonismo. O que esses dois têm em comum? O que esses dois são relevantes na nossa vida? Você poderia falar um pouquinho? Claro. É que quando a gente exerce o protagonismo, né, quando a gente participa, quando a gente escolhe fazer coisas, quando a gente discute com os outros, toma decisões em conjunto, a gente vai desenvolvendo a capacidade de tomar decisão, né? E a gente vai tendo firmeza nas nossas decisões, a gente vai tendo mais certeza daquilo que a gente quer, porque a gente sabe argumentar, porque a gente sabe ouvir, porque a gente sabe compor. Uma das grandes dificuldades que a gente está vivendo é justamente que ninguém está se ouvindo. Essa coisa das redes sociais, que é muito legal, a gente tem o Facebook, eu tenho o meu Instagram, eu posto minhas fotos, eu também super interajo ali, mas as redes sociais estão fazendo com que a gente só fale com os nossos próximos, com quem gosta das mesmas coisas que a gente. São os chamados algoritmos, né? E que depois a gente vai ficando numa bolha. Vocês já ouviram falar dessa coisa, da bolha da internet? Que a bolha é o quê? É que a gente fica entre os iguais, porque tudo que a gente gosta, que a gente curte, esses algoritmos depois vão jogando essas informações para a gente. E a grande dificuldade é a gente conversar com o diferente, é como é que a gente hoje consegue respeitar o outro a partir do que ele é. Essa é uma questão fundamental hoje para a sociedade, para a gente pensar o exercício do protagonismo, né? Como é que a gente pode respeitar se a pessoa é negra, se ela é branca, né? As questões da sexualidade, vários temas que são fundamentais para a gente poder se respeitar. Mas falando da questão da autonomia, o que acontece? Para a gente poder tomar decisão, a gente precisa saber como tomar a decisão, a gente precisa ter firmeza nos argumentos, a gente precisa estudar os argumentos, a gente precisa ter conhecimento. Isso tudo tem a ver com protagonismo. Para vocês terem uma ideia, vocês ainda não chegaram no ensino médio, mas o ensino médio agora definiu que nós vamos ter 5 itinerários da educação. Ou seja, você vai poder escolher onde você quer se aprofundar. Se você quer ir mais para ciências exatas, se você quer ir mais para as linguagens, se você quer fazer um ensino técnico. Mas para você poder tomar uma escolha, como é que você vai fazer uma escolha se você não é estimulado a tomar decisão? Se o tempo todo as pessoas tomam a decisão por você. Se toda hora na educação você não pode opinar em nada. Tudo dizem, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, faz assim, pergunta isso, se comporta assim, senta desse jeito. Você não vai ter como desenvolver essa autonomia, a capacidade de tomar decisões conscientes e bem informadas. Por isso o protagonismo é tão essencial para esse elemento. Nossa, muito bom mesmo. Você falou e falou bonito, mas o que a gente quer saber mesmo, o motivo da gente estar aqui é descobrir o que tudo isso tem a ver com o Grêmio Estudantil. Então, o Grêmio Estudantil tem tudo a ver com isso, né? Porque ele é justamente esse espaço que a gente começa a constituir este exercício de participação na escola. É onde a gente vai poder... Porque o que é o Grêmio Estudantil? O Grêmio Estudantil é uma conquista dos estudantes, né? Que já está presente desde a LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, desde os anos 90, o estudante tem o direito de se organizar. Então, uma conquista dos estudantes para poderem se organizar e ter voz na escola. Poder ter alguém que a diretora vai ter que conversar e poder consultar se as decisões que estão sendo tomadas são corretas. Inclusive, tem experiências
na própria rede municipal de discussão de orçamento com os jovens. Né? A escola tem um orçamento que é direcionado para ela fazer melhorias, investimentos, iniciativas. E diretores que são muito democráticos discutem, a partir do orçamento participativo, como devem ser os investimentos e os estudantes opinam sobre isso. Olha só que legal. Então, o Grêmio, ele é esse porta-voz, ele é esse espaço coletivo de representação. O que nós precisamos tomar cuidado é que, muitas vezes, de um lado, eu falei do problema que, às vezes, é do diretor não dar autonomia para o Grêmio, né, a gestão escolar, não deixar com que o Grêmio façam as coisas, mas, de outro, também tem o problema dos próprios estudantes, que, por vezes, se acham dono do Grêmio. Né? Aquele estudante que vai lá e se elege e fala, agora eu não vou ouvir mais ninguém, não quero saber, é a minha vontade, pronto. Né? A gente também tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o estudante que vira o presidente do Grêmio, o coordenador, ele não é o rei da escola. Ele tem que necessariamente continuar escutando os estudantes sobre o que eles querem. Como que a gente pode fazer coisas legais, que ideias que as pessoas têm, chamar as pessoas para participar. Então, por exemplo, se o Grêmio tem uma ideia, ele não precisa fazer sozinho. Por exemplo, ele vai organizar um evento na escola. Um exemplo aqui, uma festa junina, por exemplo. Ele pode chamar um monte de gente, vamos fazer comissões de turma. Né? Uma ideia boa é, por exemplo, ter representantes de turma que fazem um conselho do Grêmio para a gente saber o que está acontecendo em cada sala de aula. Ou seja, processos que você abre a participação. E para fechar, Júlia, que eu queria também trazer um recado que é assim, o Grêmio ele é muito importante, como eu estou dizendo aqui, afirmando. Mas não é a única forma. A gente pode também ter comissões, a gente pode ter núcleos, a gente pode ter movimentos. Hoje tem uma tendência muito grande dos jovens de organizarem coletivos. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Coletivos de meninas que vão discutir o feminismo, coletivos de jovens negros que vão discutir o antirracismo, ou coletivos de pessoas que querem discutir o meio ambiente, coletivos culturais, bandas, grupos musicais. Então também a gente tem outras formas de participação que a escola pode instituir, que não necessariamente precisa ser o Grêmio. O Grêmio pode ser uma das ações e a gente pode ter várias outras camadas de participação que podem ser complementares e que podem ser muito legais para que a escola respeite aquilo que o jovem quer fazer, como ele quer se organizar, porque eu digo sempre nessa discussão de participação, o jovem só vai participar se for uma coisa que ele deseja fazer. Aí sim a gente consegue engajar. Se não for do desejo do jovem, gente, esquece. Se não for a vontade do jovem, no partir dele, a necessidade, não vai ter engajamento, não vai ser transformador e não vai ser legal. Realmente, o ato de soberba dentro do Grêmio, ele é algo que jamais seria um sinônimo, porque estar no Grêmio Estudantil é você poder presenciar de fato o que é realmente união, entendeu? Por todas as causas, representando diversas vozes e jamais mantendo um ato individual, priorizando as suas vontades, sabe? Você está lutando por uma causa junta. Enfim, agora a gente vai mudar um pouquinho e vai ir para alguém que já está um pouco mais no meu mundo, que também é estudante, também está no 8º ano, o Francisco. Bom, eu queria primeiro que você contasse para a gente, Francisco, como é que foi a criação do Grêmio Estudantil na sua escola? Como é que foi todo esse processo? Você pode contar para a gente? Então, a gente começou o projeto no ano passado com a ajuda do professor Wilton. Aliás, beijo, professor, saudades. Ele realizou visitas com cada chapa na Câmara dos Vereadores e ensinou para a gente mais ou menos, mostrou o cenário político e ensinou o poder que um voto pode ter. E acabou gerando na gente um sentido crítico também no cenário escolar, que, consequentemente, uma representatividade dos alunos, uma autonomia não só dos alunos, quanto dos integrantes do Grêmio, e isso foi muito bom. Eu agradeço muito porque gerou conhecimento em todos os alunos, não só nos integrantes do Grêmio. E nesse ano, a gente começou alguns projetos com o professor Fernando, só que devido a esse período de pandemia, a gente teve que parar alguns, só que
isso acabou gerando ideias de como se comunicar com os alunos, com o público, pelas redes sociais, que é mais atual, seria melhor. O que a gente fez? A gente já fez reuniões online com a diretora Eliane Cesário, que se mostrou bastante aberta a conversas, opiniões, e foi muito bom. Fizemos 2 vídeos incentivando tanto os professores, tanto os alunos, porque às vezes muitos professores não têm esse costume de fazer aulas online. Então, mudar de aulas presenciais para aulas online seria uma mudança bem difícil. E para os alunos é porque alguns até precisam desse incentivo mais para começar. Fizemos um integrante do nosso grupo, do nosso Grêmio, fez um vídeo tutorial para ensinar os alunos a acessarem a plataforma Google Sala de Aula, e a gente fez também um formulário para os alunos responderem para como está sendo esse período de pandemia para eles. E mais na frente a gente vai fazer gráficos de rendimento com esses números para ver como está. E tudo isso está sendo publicado nas redes oficiais da escola, CELMF Água Azul. Muito legal todo o trabalho que vocês estão fazendo, e pela resposta que você deu, a gente já conseguiu notar que o Grêmio afeta bastante na sua vida. Então agora, para você esclarecer para mim e para o público principalmente, por que participar do Grêmio foi tão tão importante, no que ele ajudou na sua vida, no que ele te ajudou tanto pessoal quanto profissionalmente. Você pode contar para a gente isso? Ele é importante porque dá mais voz para os alunos, e às vezes uma representatividade que falta, porque algumas vezes a gente chega para os professores com um assunto que a gente acha que é importante e esse assunto não vai para frente. Então, às vezes, precisar de alguma forma mais séria de chegar ao ponto. E com o Grêmio, eu acho que isso é um pouco diferente. E mudou na minha vida porque isso me tornou um ser humano mais responsável, com uma opinião, um caráter, né? E pronto para tomar decisões na vida e na sociedade também. É muito legal porque é realmente isso, né? Bom, agora que o Francisco contou a experiência dele, eu também gostaria de contar um pouquinho da minha. Inicialmente, eu gostaria de reforçar aqui que o nosso Grêmio, ele iniciou no ano passado, foi o primeiro contato que a gente teve com esse novo projeto na minha escola. Ele iniciou através de uma sugestão feita em um trabalho de TCA, trabalho colaborativo de autoria, pelos 9º anos, no ano de 2018, e no ano seguinte já foi imposto na nossa escola essa nova tentativa, né? Então, ocorreu todas as etapas, a gente passou por todas as etapas, desde a formação das chapas até a campanha, o debate e a eleição, que acabou com a Força Jovem, que era a chapa que eu estava participando, tendo maior concentração de voto. Eu exercia o cargo de coordenadora social, então, com a minha função, eu escolhi priorizar o quê? A saúde mental dos estudantes, porque se o Grêmio deve representar uma voz, que seja também uma voz que estão tentando dizer há muito tempo e que muitas vezes é abafada por comentários como tratando irrelevante sentimentos que, querendo ou não, um adolescente também sente como um adulto, né? Depois de tudo isso, eu gostaria também de reforçar a importância que o nosso professor teve no nosso projeto, que é o professor Bruno. Como eu já disse no início da live, eu participo de 2 projetos, o Imprensa Jovem e o Grêmio Estudantil. E eu gostaria de citar aqui bem brevemente que eles andam juntos, porque ambos fazem a gente ter um compromisso, uma responsabilidade, ambos desenvolvem a nossa capacidade crítica e argumentativa, nos mostrando que temos sempre que ir atrás do maior conhecimento, de uma boa influência, nos posicionarmos, né? E também eu gostaria de agradecer ao professor Gilson, que sempre estava junto com a gente, nos ajudando também,
ele está nos acompanhando agora, ele inclusive virou um funcionário da Secretaria Municipal, né, no início do ano. Eu gostaria muito de parabenizá-lo e mandar um enorme beijo, porque ele foi muito importante em todo esse processo. Você é muito, muito importante para a gente, tá, Gilson? Mas, enfim, o professor Bruno, ele foi muito importante nesse movimento, não só para auxiliar a gente, né, mas também sempre nos mostrar que nós deveríamos manter a calma. Porque, sendo bem sincera com vocês, o Grêmio não é algo fácil. Vocês vão passar por estresses tanto dentro da chapa quanto fora. E a melhor forma de não se afetar tanto com isso é sabendo agir com tranquilidade. Porque às vezes, alguma coisa que a gente planeja não vai sair da mesma forma como a gente imaginou, seja por conta da diretoria, ou por conta de inatividade dos membros, ou qualquer outro contexto. Só que a gente tem que ter em mente o que o Bruno sempre reforçava, que a atenção nunca vai ajudar em nada, né? Então, eu também gostaria de agradecer ao prefeito e ao secretário municipal que disponibilizou uma verba de R$ 5.000 para que o Grêmio utilizasse nas ações, nas propostas que a gente divulgou no início do ano, né? Esse uso do dinheiro ainda está em planejamento, mas da mesma forma eu gostaria muito de agradecer, porque foi a primeira vez que isso entrou aqui na nossa rede, que a gente teve essa oportunidade, essa ajuda, né? E é isso. Agora a gente vai responder alguns comentários de vocês, interagir com vocês um pouquinho, que estavam nos acompanhando todo esse tempão, né? A gente só está aguardando mandarem aqui alguns comentários, mas logo de início eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Muito obrigado por toda a interação que vocês tiveram, por acompanhar a gente do início ao fim, pela divulgação, que eu vi que muitas pessoas estavam divulgando, né? Toda essa força é muito importante para que a gente continue nesse ramo da educação de uma forma firme, de uma forma forte, acreditando no poder que tudo isso tem. Ô, Júlia, tem 370 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Tava olhando Meu Deus! Ali. Muito legal. Você já pensou falar com um auditório de 300 pessoas? Olha a responsabilidade. Você imagina? Ainda bem que a gente está aqui, né? Que é dá um pouco menos de vergonha, né? Esse é o lado positivo da gente falar por online, né? Porque a gente não vê quem está assistindo a gente. A aluna que está falando é de qual EMF? Thaís Massambani. Um beijo, Thaís. Obrigada por acompanhar a gente. Eu sou da EMF Henrique Souza Filho, a escola que é mais conhecida como Enfio. Paula Pagu pergunta: que bairro que fica? Somos uma sociedade que Somos uma sociedade que valoriza o protagonismo juvenil? Paula Pagu, MF Firmino Tibúrcio da Costa. Alguém gostaria de responder essa pergunta da Paula? Sim. Eu acho que o Francisco fala um pouquinho. Pode ser, Francisco? Pode. Eu acho que nem tanto, porque em algumas decisões acho que falta um pouco de representatividade. De novo, representatividade dos alunos, porque às vezes não é tão pedida assim a opinião dos alunos, mas isso é só um ponto de vista meu, até porque todo mundo tem o seu ponto de vista, mas eu acho que é um pouco isso, e o Grêmio vem justamente para causar essa representatividade, porque ele permite que a opinião dos alunos seja usada, né? Porque às vezes eles têm, só que e falam, só que muitas vezes não serve. Mais ou menos isso. Obrigada. É isso mesmo, Francisco. Nós estamos num constante exercício de cidadania e de práticas democráticas, né? E os alunos, eles se organizando, eles mostram que têm a capacidade e a habilidade, né, para argumentar, para propor ideias, para sugerir, né? Os diretores de escolas que já têm o Grêmio constituído, vêm sinalizando para nós
da Secretaria Municipal de Educação, que a gestão ela está sendo muito mais rica quando eles passaram a ouvir os gremistas, né? Quem é gremista dentro de uma escola? Todos os alunos, né? Nós temos mais de 2.000 alunos que fazem parte da executiva do Grêmio, mas todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino são alunos gremistas, e todos eles estão constantemente exercendo essa cidadania, né, e praticando a democracia ali, quando ele coloca a sua opinião, quando ele respeita a opinião do colega ou do professor, né, quando ele está aprendendo a viver em sociedade, né? É isso aí, Francisco. Os alunos se organizando, eles estão mostrando que têm capacidade, têm habilidades para conviver em sociedade de forma positiva, né? É isso mesmo. Nathalie Oliveira, um beijo para você, Nathalie, obrigada por acompanhar a gente. Gostaria de saber se os grêmios conseguiram concluir as etapas do processo eleitoral. No CEL-MF Feitiço da Vila, estávamos entrando no processo de campanha eleitoral. A chapa que está trabalhando é a eleita ano passado? Isso. Francisco, você quer responder isso? Sim, pode ser. A parte da chapa eleita ano passado. Quando, pelo menos na minha escola foi assim, né? Antes da minha, já tentaram algumas vezes começar o Grêmio. Então, não tinha uma chapa antes da nossa. Então, mas se tivesse, seria a eleita ano passado, que ia ficar até o final do ano. Aí a gente foi eleito ano passado e tá até o final do ano, se tudo der certo. Deco Ademar, como fica o calendário da eleição do Grêmio em meio a essa pandemia? Então, Deco, a gente está tentando organizar tudo via online, né? Como a gente está realizando essa transmissão agora. É difícil realizar todas as etapas, é difícil manter as coisas na linha que todos imaginávamos, porque todos fomos pegos de surpresa, querendo ou não, né? Mas a gente vai levando, é difícil para todo mundo, e ao decorrer do tempo a gente vai meio que se acostumando com isso, tentando levar, porque todos nós sabemos que uma hora isso vai passar, né? Não é para sempre, e nada que não possa ser resolvido depois, não é mesmo? Ô, Júlia, nós da SME orientamos os diretores de CEL nas três para prorrogar os mandatos, né, de quem já tinha constituído o Grêmio, até que passe esse momento tão difícil para a gente, né? Então, a gestão do ano anterior continua valendo nesses dias, tá bom? E após, né, nós vamos continuar com as eleições. Existem muitas chapas aí formadas nas diferentes escolas e nós vamos dar continuidade ao processo eleitoral assim que passar esse momento tão difícil de pandemia. Williana Silva, eu acho que é assim que pronuncia seu nome, moça. Se tiver errado, você me desculpa. Um beijo para você também. Como foi a experiência de vocês no primeiro ano em que o Grêmio foi instituído na unidade escolar de vocês? Eu vou contar a minha rapidamente, porque a minha escola enfrentou isso como algo novo, né? Como eu disse, foi algo que a gente nunca tinha passado antes. Os alunos permaneceram muito animados com a ideia, desde quando essa sugestão surgiu através do trabalho do pessoal do nono ano, e ao decorrer do processo foi uma grande tensão, ao mesmo tempo com uma grande ansiedade, de certa forma, porque todo mundo se mostrou muito disponível a colaborar, a participar, né? Todos nós tentamos dar o nosso máximo, mas é como eu disse, muitas vezes a gente pode enfrentar umas barreiras no caminho, só que a gente tem que saber lidar, sabe? Nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre vai sair como planejado, mas essas coisas acontecem. Eu acho que não só a minha chapa, mas como todos os estudantes, como o Rogério disse, eles colaboram para que a voz do jovem seja ouvida, e todos ajudaram bastante nesse processo, se mostraram muito ativos. E, enfim, é isso. Francisco, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa pergunta? Sim.
como... Não sobre a pergunta, né? Como você disse, às vezes o pessoal começa muito animado, só que no começo do ano vai gerando um desinteresse, tanto do pessoal que está no Grêmio, mas é normal, né? E na minha escola não foi algo totalmente novo. Como eu disse, já tentaram algumas vezes, só que por conta desse desinteresse dos alunos, acabou não indo para frente. Mas esse ano, tomara que vá para frente e que tenha a eleição ano que vem. Lisa Catucci. Não, outra que eu não sei como pronuncia o nome. Gente, vocês me perdoem se eu estiver falando errado, tá bom? Um beijo para todo mundo. Diante da pandemia, como planejar o gasto da verba? Rogério, você gostaria de falar sobre isso, ou Gabriel? Sim, Júlia, o que a gente vai... eu vou falar de experiências que já estão acontecendo na rede, que chegaram até a gente. Então, tem professores que são referência do Grêmio, que estão articulando junto com os gremistas por meio de blog, por meio de lives também no território, né, para saber o que eles têm de necessidade, o que eles percebem de necessidade na escola, e já estão colocando em sintonia com os diretores da unidade escolar, né? Essa é uma sugestão, que por meio remoto, de diferentes ferramentas tecnológicas, os alunos do Grêmio continuem conversando com os diretores, com os assistentes, com o coordenador pedagógico, né, sinalizando a maneira de gastar essa verba. Uma outra possibilidade de manter toda essa discussão e aguardar, né, o fim desse período de pandemia para realizar os gastos, tá? Então, ficam duas dicas aí para cada um decidir a melhor maneira de utilizar esses gastos, essa verba, né? Arthur Ramalho, um abraço para o Arthur que está nos acompanhando. Como a SME pretende continuar a expansão e o fortalecimento dos grêmios estudantis na rede? Como o Grêmio Estudantil pode contribuir para a conscientização da comunidade escolar e não apenas dos alunos sobre a importância do Grêmio? Algum de vocês gostaria de falar sobre essa questão? Posso colocar como a gente já, desde janeiro, nós tínhamos lançado para as diretorias regionais um calendário, porque a nossa meta, Júlia, é que até dezembro nós atingimos 100% das escolas com grêmios, né? Esse movimento que começou em 2019 se encerra em dezembro de 2020, e a perspectiva é que 100% das escolas tenham um grêmio. Para isso, nós estamos conversando com os diretores regionais, estamos conversando com os diretores dos centros educacionais, né, para viabilizar a melhor forma, incentivando esses alunos a formar os grêmios. Nós temos apoio do secretário de Educação, e essa é uma meta prevista, né, desde o ano passado, que nós consigamos atingir 100% das unidades com grêmios. Os grêmios, eles podem sim articular a comunidade, como já estão, né? O Francisco mesmo citou um exemplo que a executiva do Grêmio está disparando na rede social oficial da escola vídeos incentivando as pessoas a terem calma, a manter o isolamento social, né? A ter esperança nesse período de crise, né? Então, essa articulação com a comunidade, ela é fundamental, gente. Né, nós temos que romper o muro das escolas, né, e aproximar a comunidade nos diferentes colegiados que existem, principalmente no Grêmio. E o Grêmio, embora seja um colegiado dos alunos, ele envolve os pais também. Olha o exemplo de vocês dois, Francisco e Júlia, né? Quanto que os pais de vocês, seus familiares, estão envolvidos para vocês participarem dessa live, né? Estão por dentro de todos os assuntos, estão aprovando essa atitude de vocês. A gente acaba, por meio do Grêmio, atingindo a comunidade, os nossos pais, nossos membros da comunidade e os vizinhos, né? Deixa eu só dar uma ideia disso, Júlia, rapidinho, porque eu acho que tem uma dimensão também que é aproveitar os alunos, estudantes que já têm vínculo com grupos culturais do território,
religiosos, né? Embora, obviamente, a escola é laica, mas a gente sabe que tem igrejas, que tem trabalhos comunitários sendo realizados e que os jovens participam disso, né? Então, a escola também tem que estar atenta, não só para promover a participação do Grêmio dentro da escola, mas aproveitar para aqueles jovens que já são ativos em outros grupos, que fazem parte da comunidade, do entorno, para que eles também tragam os seus fazeres para dentro da escola. Às vezes você tem um jovem que é de uma banda, né? Você tem jovem que está num grupo cultural, que participa de algum projeto, que está fazendo alguma iniciativa na comunidade. Então, os jovens também podem ser ponte para isso. Eu, outro dia, conheci uma menina muito legal, que ela era do ensino fundamental da rede, e ela é slammer. Ela participa de rodas de slam, fazendo poesia, né? E, às vezes, uma jovem dessa, a escola nem sabe que existe, e nem provoca que ela participe, que ela possa trazer o grupo dela de slam para dentro, que ela faça uma atividade cultural dentro da escola. Então, eu só estou também trazendo alguns elementos de como a gente pode aproveitar de fazeres que o jovem já tem para aproveitar para dentro da escola. Nossa, realmente, a gente acaba tendo muitos talentos escondidos durante a escola. O Francisco gostaria de falar alguma coisa? Francisco, pode falar. Oi, esse negócio do slam que o professor falou, eu queria lembrar que na minha escola tem um projeto de slam, que foi promovido pela professora Cleia e pelo professor Fernando. Eu queria dar parabéns, porque eu achei um projeto muito legal, e eu só não gostei que foi só pro 9º ano, eu queria ir também, mas foi legal. Parabéns para eles. Parabéns também a todos os alunos aí que têm talentos escondidos e que com certeza um dia vão ser representados em nome do Senhor Jesus. Amém. Nicolas Gomes Frigato Santos. As escolas que não têm chapa poderiam se organizar entre si, online, é claro, para correr as eleições? Sou da MF Felício Pagliuso. Alguém gostaria de falar sobre? Então, a gente agradece a pergunta, né? E essa deve ser a dúvida de muitos alunos aí da rede, né? A gente sugere que prorrogue o mandato, né, do Grêmio que já foi constituído e espere passar esse momento de crise. O que dá para aproveitar é colocar a reflexão, o debate, a importância do Grêmio em discussão por meio das tecnologias, das ferramentas disponíveis das redes sociais, tá bom? Então fica essa dica. Conversem por diferentes maneiras sobre o modo do estudante participar, principalmente por meio do Grêmio Estudantil. Mantenha o debate e a reflexão sempre ativos. Muito legal isso. Aí agora já está dando o nosso tempinho, né? A gente vai finalizar aqui a live. Eu gostaria de reforçar que a nossa live vai ficar salva aqui na plataforma do Facebook, tá bom? Vocês poderão rever quantas vezes quiserem, mostrar para quem vocês quiserem. Em breve será baixada em outras plataformas como o YouTube. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por nos acompanhar, por interagir com a gente, as pessoas que mandaram as perguntas, um beijo para todo mundo. Eu espero que você, jovem que esteja nos vendo, tenha considerado essa conversa e que tenha força de vontade para implantar o Grêmio na sua escola, ser mais um gremista, né, ser mais uma representação da voz desses alunos. Enfim, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade também, mandar um beijo para todo mundo que está nos acompanhando, meus familiares, familiares do Francisco, os nossos professores, né, que sempre estão com a gente. E é isso, muito, muito obrigada de coração mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Um grande abraço a todos que participaram desse momento conosco, né? Foi um prazer poder conversar com vocês e que nossa conversa continue nas redes sociais, né? Podem entrar em contato conosco pelos diferentes canais, porque o que nós queremos é as crianças, os jovens, os adolescentes participando e se organizando. Principalmente nesse momento que a gente precisa se aproximar um do outro, mesmo que de maneira remota, para nos unirmos e vencermos esse momento de pandemia, né? Um grande abraço a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino e todos os funcionários, né, que trabalham conosco todos os dias. Um grande abraço, gente. Também queria só agradecer, Júlia,
e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado muito pelo convite, Rogério. E é muito legal falar com jovens, é muito bom estar com os estudantes, ver a energia de vocês para transformar, falar para essa galera que é estudante para, ser muito ativo, cobrar, ser participativo, não é só reclamar, é fazer. Acho que isso é muito importante. Dizer também eu estou à disposição nas redes sociais, meu Instagram é SP Gabriel Medina, não sou surfista, só para lembrar. E é isso aí, gente. Muito obrigado, uma boa tarde, até uma próxima. Valeu! Gente, eu queria usar esse tempinho pequeno para mandar um abraço para uma professora minha, que eu gosto muito dela, não podia perder essa oportunidade. Eu queria mandar um beijo para a professora Fúvia, para a professora Mariana e também para o professor Wilton, porque tem muito. E para o professor Fernando. Para todos. Porque eles são muito legais e eles me ajudam bastante em tudo, sabe? Tudo. Em opinião, como ser humano mesmo. Obrigada, gente. Gente, no post da live tem o link de alguns vídeos com a temática Grêmio Estudantil. Então fica a dica dos links no post da live, tá bom? Pessoal, para vocês que querem continuar nos acompanhando aqui nessa live, fiquem atentos nas programações que sempre acontecem na página da Secretaria Municipal do Facebook, facebook.com/educaprefsp. Elas sempre acontecem nas terças e nas quintas, tudo bem? Podem agregar bastante na vida de vocês, uns bate-papos super bacanas, igual a gente teve aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que esteve junto comigo nesse processo, nos bastidores, para os meus professores, como o Francisco disse, para o Bruno, para o Gilson, para o Ramon, para o Ricardo, para o Loimi, para todo mundo. Muito, muito obrigada mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, gente.